e brechas. Eu sou o Peter Barry e vou ser seu moderador hoje. E é com muita alegria que estou participando dessa sessão e fazendo a moderação. Somente um lembrete: temos interpretação simultânea para inglês, francês, espanhol, português. Basta utilizar o ícone de globo na parte de baixo da sua tela para escolher o áudio de sua preferência. Obviamente, e falamos na última sessão sobre a adaptação à saúde e ampliar essa adaptação sem deixar ninguém para trás. Obviamente que há várias coisas que as pessoas estão utilizando para aumentar a nossa resiliência com relação aos sistemas de saúde, mas também aí algumas necessidades sobre as aplicações, as brechas e ferramentas atuais. E temos hoje um ótimo painel e vamos aprender muito de suas experiências, de seu conhecimento. Vamos ter apresentações por esses cientistas e também depois vamos fazer aí uma visão mais panorâmica de todo o material que já reunimos até agora com todos os participantes do nosso consórcio global e também da parte de educação. É uma oportunidade, sem sombra de dúvidas, muito importante de aprendizado para todos. E contamos aqui com vários participantes que vão falar sobre o seu próprio conhecimento, seu trabalho, com relação à aplicação de algumas das ferramentas e materiais de orientação. Eu acho que vai ser uma sessão muito interessante. Lembre-se, os nossos objetivos são de entender a necessidade de adaptação e de preparar os indivíduos a toda essa mudança climática. E, obviamente, que é muito importante ampliar essa adaptação e também identificar oportunidades para que tenhamos equidade na saúde e para que nós estejamos prontos para trabalhar com uma série de parceiros para que possamos ser cada vez mais flexíveis nessa adaptação. E, obviamente, que temos aqui uma série de contextos e necessidades, e é importante contar com as diferentes ferramentas e documentos, identificando estruturas que podem ser adaptadas a esse contexto e, obviamente, utilizar mecanismos internacionais e redes para ampliar esse esforço de adaptação. Temos aí uma série de resultados das pesquisas que, na verdade, têm sido proporcionadas durante toda essa sessão. São 90 minutos e teremos para discutir, incluindo perguntas e respostas dos participantes. Então, coloquem suas perguntas e dúvidas naquela parte de Q e A. As sessões estarão gravadas e também todas as apresentações e recursos estarão disponibilizados na nossa página web no final. E, obviamente, a participação é registrada automaticamente durante as sessões de Zoom. A sua participação individual só é contabilizada se você utilizar a sua conta pessoal do Zoom usando o link enviado por e-mail. A sua participação não será contabilizada se usar outro e-mail. Com relação ao nosso certificado de participação, os participantes com 8 ou mais sessões de Zoom e se passarem no exame final com uma pontuação de mais 70%, vão receber um certificado de participação sobre clima e saúde do GCCHE. Lembrem, o certificado de participação só vai ser fornecido para as pessoas que utilizarem o mesmo e-mail para o registro e para assistir às sessões e fazer o exame. Obviamente que pedimos às pessoas para enviar seus exemplos de estudo de caso para que nós possamos aprender muito nessa sessão. E se vocês já fizeram isso, se ainda não fizeram, participe no nosso grupo de WhatsApp. Aqui está o código QR para que vocês fiquem conectados durante todo o curso. É com grande prazer que apresentamos nossos palestrantes. Professora Rachel Lowe, ela é professora de pesquisa da nosso grupo de resiliência de saúde global no Centro de Supercomputação de Barcelona. Avril Dias, diretora executiva do nosso Conselho Global para Ciências e Ambiente, com foco em doenças infecciosas.
Rachel é membro de um programa mundial e de uma comissão para fortalecer o uso de modelos de epidemiologia e combate a doenças infecciosas. Também vamos ouvir de Abriel Dias, que é uma cientista e diretora executiva do nosso Conselho Global para Ciência e Ambiente, uma organização cuja missão é de apoiar o uso de ciência baseada em evidências e também opinião pública. Antes de participar do GCSE, ela foi cofundadora e diretora de uma organização focada em aumento de resiliência com relação aos desastres ambientais e climáticos. Também contamos com a presença de doutora Anna Torlaski, que é uma especialista em infectologia e medicina interna e também ela é membro do Departamento de Pesquisa e de Ensino do Ministério de Saúde da cidade de Buenos Aires e também trabalha no Hospital de Buenos Aires e é uma diretora e pesquisadora do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde da cidade de Buenos Aires. Vamos ouvir também de doutora Joana Sanchez, que é uma líder em um programa de saúde e clima e epidemiologista, já com 15 anos de experiência em toda a parte de previsão climática e também doenças infecciosas, incluindo modelo de IA, dados climáticos, e isso dentro de um departamento dos Estados Unidos sobre grandes desafios. Agora eu gostaria de ouvir a primeira Thank you apresentação. so much. Okay, welcome everyone. I'm Bem-vindos, bem-vindas. really looking forward to getting É com to share muito with you prazer today. And then que eu, here Avril we are Dias, vou presenters. I'm going to share compartilhar my aqui screen. meu trabalho, meus resultados. E aqui vai minha apresentação. Second. Okay. Sorry about that. Muito You'll bem, think me that desculpe então por after essa 5 demora, years porque of many depois failed de presentations, we 5 have this all anos figured de out pretty muitas well. apresentações com Zoom, eu acabei Okay. me So atrapalhando again, aqui. thank you everyone. Enfim, muitíssimo I'm going to be obrigada. Mais uma talking vez, eu vou about estar one of falando the sobre approaches I think um we dos could be using to enfoques que eu scale acho up que são lots of different importantes climate para adaptation ampliar a nossa programs. adaptação e as I'll nossas be medidas de focusing on adaptação, e vou work estar looking falando at early sobre um warning trabalho system que co-development é and co-delivery processes, specifically relacionado in the a Caribbean region. processos, principalmente This is really desenvolvidos na important região do because Caribe. É I muito think we have a importante, really porque great eu acho que temos opportunity aí to be uma grande moving from oportunidade tools de to sair packaged services, de and again, ferramentas always para leading pacotes through de serviços e co-production. sempre estamos pensando em uma coprodução. E essa é a ideia. So a little Com background, I'm relação sure that ao many of us on the call know one of the a most base do nosso dangerous trabalho, vocês animals sabem on the que esse é planet, um dos Aedes insetos aegypti. mais It's a vector perigosos do that planeta, o Aedes transmits aegypti. dengue, Zika, É o vetor chikungunya, and yellow de fever. transmissão de It dengue, lays zika, its eggs in clay chikungunya e stagnant febre water, amarela, e obviamente breeding sites as, include water as ovas containers and flower são pots, and it's a geralmente daytime colocadas event. em água And estagnante, this, parada, little e creature is obviamente responsible esses for locais de so much reprodução incluem devastation around the world, and it's only contêineres, getting potes de worse flores, etc., pneus, as e time obviamente que goes é on. muito devastador, já So sabemos de todos os climate, males que isso causa. both natural Com variability relação and climate ao change are clima impacting the ways of e disease a forma growth, como o risco das is being doenças é experienced around the impactado, world. temos visto, então, And isso acontecendo particularly em in todo Latin mundo. America and the Principalmente na Caribbean, América we're Latina, no seeing this Caribe, vector temos visto aí abundance, we're uma seeing expanded geographic abundância range, e um increased crescente habitat presença distribution, de increased variability, distribuição and do behavioral vetor em changes. vários outros And ambientes as we start e to tem see crescido more and esse more risco. Cada vez climate-related mais disasters,
esses desastres climáticos acontecem e desastres naturais, é muito importante considerar o risco ao qual as pessoas estão expostas a esse tipo de mosquito, esse tipo de vetor. Por exemplo, quando nós temos aí uma inundação, ou as casas estão justamente destruídas, ou existe impacto, as pessoas que têm que se reunir em casas de amigos, tem mais pessoas em uma casa, e obviamente tem pouco acesso à água potável e uma série de outros problemas. E aí nós temos, além disso, os mosquitos que podem ser mais virulentos e e tem aí, obviamente, o calor lá fora, tem mais água, ou seja, são coisas que a gente temos que considerar, principalmente quando fazemos intervenções e estamos planejando e temos que considerar a redução da So, presença do what can we vetor. do? O que Well, one of podemos the key fazer? adaptation strategies that our team is Uma das working on, estratégias and is de getting a lot of adaptação global climática investment over the chave, last several e years, obviamente que is the temos creation tido um of trabalho early de warning vários anos, systems é a for criação climate sensitive de diseases. sistemas de And these are alerta systems that precoce combine climate, para essas environment, doenças and sensíveis health ao data. ambiente. Obviamente que And isso what it does combina o is it quê? helps to predict Dados outbreaks before relacionados they à occur more saúde, ao rapidly, ambiente, ao helps us to clima, remain more para prever, vigilant, more então, justamente targeted surtos actions. antes que eles It ocorram. helps us to go E, from então, fazendo que nós response possamos to ter uma prevention, ação right? e, And the obviamente, aumentar real a nossa thing that prevenção. we can do here is think O about que how podemos we can fazer use realmente é those pensar advanced lead como times podemos to utilizar optimize esses resources and recursos de prioritize different otimização, interventions priorizando in different regions diferentes that may be intervenções em diferentes experiencing regiões greater que podem burden of estar passando disease. por um problema So the mais question here exacerbado da for doença. this A session is questão really aqui how para can essa we make sessão é an como early poder, warning então, system that's ter um sistema scientifically de aviso sound, precoce locally que relevant, and realmente also seja scalable. relevante localmente e que seja escalável. So our team Portanto, a nossa did a equipe landscaping fez study aí um funded by the estudo Wellcome Trust, de with participants panorâmico on the team e from com University of participação Florida, de muitas Barcelona pessoas da Supercomputing Center, the Universidade da IAI, Flórida, o Supercomputer Center de Columbia, Barcelona, o and IAI e this was a really Colômbia. important E study. esse, What na we verdade, did foi was um estudo muito we mapped importante. O out que and we nós tracked fizemos over foi fazer um mapeamento de 9,500 quase cases 90 that mil were identified 500 in the literature, documentos que of foram talking identificados about na the type literatura. of Fizemos essa tools that they were pesquisa using for bibliográfica e climate ver sensitive qual infectious era o tipo disease de ferramenta modeling. era utilizado nessa Many of those talked about modelagem. E how it muitos was applicable. falam sobre But of those aspectos que podem ser 9,500 aplicáveis people, desses only 37 9.500 tools were actually documentos ou available estudos to decision makers. identificados na So literatura. why Somente are we 37 hitting here, right? ferramentas Why do we eram have so many people disponíveis para os publishing? And elaboradores there's a de lot of decisão. Obviamente que excellent tem tools out várias there, excellent ferramentas que models são out there, excelentes, but many are modelos not being excelentes, mas considered muitos useful deles to decision não makers. são It's considerados also úteis important to aos note that of those tomadores de decisão. 37 tools, É muito I believe importante it que was less than depois dessas 20 that are ferramentas, actually being 37, used na in verdade, disease. somente menos de One of the 20 things that eram we realmente found is utilizadas. E uma that das coisas que there's a nós real descobrimos true é que lack of existe uma co-production falta de methodology. coprodução And no one of final das the contas. reasons is that E there's a uma lack of das demand razões para isso é identified que by tem decision aí makers uma falta de and bringing to demanda identificada decision pelos makers elaboradores de from the decisão e, beginning obviamente, of desde these o types of início research desse tipo de initiatives. iniciativa de So pesquisas. some of the Então, algumas das barriers barreiras that we've que foram identified with identificadas partners, entre os nossos both in parceiros the e Caribbean, em- like the no Caribbean Public Caribe Health e, obviamente, Agency, as agências the de Caribbean saúde do Institute for Caribe, Meteorology and a- a- Hydrology, o Instituto de and many Hidrologia e others, were lack Meteorologia, of né, financial caribenho, resources, e lack o of que falta technical aqui? expertise, lack of Existe uma personnel falta dedicated to de climate recursos and health financeiros, data, falta de lack of experiência mandates to técnica, address falta de climate and health work, pessoal and dedicado lack ao of clima e formalized aos dados relacionados à partnerships, saúde, falta de like mandados MOUs, e and para challenges in tratar translating o forecasts or trabalho models saúde-clima e into falta de alerts uma that were parceria really usable and formalizada que tangible seja for tangível, everyday public health útil decision para makers. todos os tomadores de So, how decisão do we a nível develop público. Como podemos, scalable and então, impactful desenvolver climate studies serviços de that can clima que really help causem decision impacto, que makers sejam have more escaláveis equitable and para resilient health justamente systems? apoiar Well, os we tomadores are de thinking decisão e about three criar things mais here. They have to be resiliência nos demand nossos driven. sistemas So, de what saúde that que sejam means is mais that it equitáveis, has to have a come from the mais country or the local government equilibrados. Obviamente que temos in uma saying, look, demanda this is such a orientada por priority that we uma really want to work coprodução, on uma and invest in. co-entrega And e here's the uma demand. ah, It has to be abordagem co-produced e and deve ser, co-delivered. como eu disse, And this is a coproduzida, really important part co-entregada, because ou seja, a uma lot of times combinação projects have de really great trabalhos entre get-go, parceiros, porque but muitos there's a deles têm lack of uma the boa actual intenção, mas tem implementation uma and falta de follow-up with the money. implementação e And then it has to have a acompanhamento. E, obviamente, que transdisciplinary tem approach. que haver uma abordagem So, what is a eh, transdisciplinary transdisciplinar, approach? Well, ou this is melhor what it looks dizendo, like. It can be hum, messy, right? You have a transversal, lot of ou different seja, tem actors.
e ser considerado que temos muitos atores, são muitos atores. Quando estamos construindo esses sistemas e toda a pesquisa que está por trás, e toda essa maneira de trabalhar para fazer com que isso funcione, temos que incluir pessoas do setor da saúde. Existem tantos tipos de pessoas que se propõem eh, dentro do setor de saúde. Temos as organizações meteorológicas de clima e diferentes ONGs, regionais, locais e, obviamente, organizações não de sem fins de lucro, instituições de pesquisa. Ou seja, essa combinação é muito importante e pode demorar um pouco para a gente se acostumar, porque existe aquela barreira de linguagem, não aquelas que a gente está mais acostumado, mas são aquelas ciências tão assim específicas de determinadas disciplinas, então temos que traduzir tudo em uma linguagem que seja mais fácil de entender, tanto para profissionais do clima, como a ONGs, ou como outros pesquisadores, para que nós tenhamos uma perspectiva combinada e que nos leve a um sistema que seja útil para todos. Então, aqui temos os exemplos dos países com os quais temos estado trabalhando nesses sistemas, ou nesse desenvolvimento conjunto de sistemas de aviso precoce. Aqui temos Barbados, Santa Lucia e Granada, que tem um trabalho muito dedicado nos seus sistemas de previsão climática e está bem desenvolvido, e estão agora começando a trabalhar e expandir os sistemas para Trinidad e Tobago e para Bahamas, para que, então, isso está mostrando que o sistema pode ser escalável. Esse processo envolve justamente um aprendizado conjunto em cada passo. Publicamos o artigo ou o documento, e, obviamente, que vocês podem até consultar esse documento, essa é uma foto dos nossos parceiros na visita aqui no Sistema Meteorológico de Granada e também no Instituto de Hidrologia e Meteorologia do Caribe. Temos aqui o pessoal do EBMJ e também o pessoal da Universidade da Flórida, ou seja, temos aí vários atores de distintas organizações trabalhando em conjunto. E uma das coisas que temos feito muito desde cedo é trabalhar nesse sistema de monitoramento precoce. E antes de eu começar a trabalhar nesse processo, havia um trabalho em Dominica em 2017 e eu comecei no projeto em 2019. A partir desse momento, nós começamos a pensar como podemos começar a colocar diferentes partes desse projeto que nos levaram a a esse piloto com o qual nós estamos trabalhando hoje. Então, é um trabalho contínuo de aprendizagem mútua. E depois passamos a nossas reuniões iniciais entre parceiros para entender justamente quais são as prioridades de cada um dos países e como podemos integrar as perspectivas de cada uma das comunidades. Depois fazemos um mapeamento dos stakeholders. Depois fazemos aí uma avaliação da possibilidade de realização do projeto e socialização do projeto em diferentes países com os quais estamos trabalhando. E depois passamos à parte do modelo conceitual, para que nós possamos entender quais são as necessidades que fazem parte desse modelo que estamos desenvolvendo para poder entender o contexto cultural e o que é significativo para aquela população e as nuances de cada um dos participantes. E, obviamente, que fazemos uma série de treinamentos dos stakeholders, tanto na parte de introdução como de componentes técnicos, e depois fazemos a parte de reunir todas as informações e dados. Temos aí a harmonização de todos esses dados para que possamos construir nosso modelo de risco de doenças, fazer estimativas calibradas, fazer a previsão das doenças e a parte de treinamento. Treinamento é uma coisa que acontece cada passo. Obviamente que esse treinamento é sempre constante para que o sistema seja sustentável. Obviamente que falamos sobre os desfechos, as práticas, as intervenções, as comunicações, a educação da comunidade e o treinamento. E depois passamos à parte de teste, de monitoramento, avaliação e operação, a parte de operação, avaliação, monitoração e o relatório e atualização. Agora estamos na parte de implementação e operacionalização desses sistemas, tanto em Barbados como Barbados, Santa Lúcia e Granada. Esses sistemas de aviso ou de
precoce, ou dengue and vector-borne está diseases. I just wanted to give relacionado a quick mais a example of what sort doenças transmitidas por stakeholder vetor, e dengue meetings and principalmente. partner meetings Então, look essas like when you reuniões, take the quando conceptual nós temos model esse modelo and really build it conceitual out. And you que can see it's está very sendo complex, utilizado, and vocês it's podem ver que é really muito important complexo. to get É muito all of the importante ter different todas as perspectives. diferentes perspectivas. This is E what the aqui early é warning justamente o system que nós temos na platform nossa looks like, plataforma. Esse é o and Dr. aspecto. O Rachel Dr. will Rachel go into it a little vai bit falando um pouco more, mais sobre in her isso presentation nessa next, sua of the apresentação, technical depois de side mim, of things. e tem a parte But I mais just wanted técnica, mais to show you científica, that mas aqui eu this gostaria de system compartilhar is que really meant esse to be able sistema to bring serve in justamente para countries that want reunir to os participate países que and querem see this participar type of e ver technology. esse tipo de It's an effort tecnologia, que led by the esse é Caribbean Public um Health trabalho Agency. liderado por The nossa first set of funding agência, came from the European e primeiro Union, com and the second fundos set of da funding União now has Europeia, come depois com from recursos do IDB. eh, And you can IDB, see here that it's o very Banco de technical. Desenvolvimento. There's a lot of E, iterations of obviamente, this existe uma particular. série de This is detalhes just one aqui com screenshot. I'm not going to go esse through the whole trabalho, platform, obviamente que é but somente you uma can see imagem, eu não that vou falar it's sobre toda a plataforma, very mas podem ver que meant é to be algo for decision muito making. importante You can see para it looks very tomada de different than a decisão. traditional E, model obviamente, que é output muito diferente de for outros EPI, modelos right? It's there to tradicionais really e inform, está aqui justamente para and a parte different countries have informativa. different ways Diferentes that they países want têm to view diferentes the formas outputs de in terms ver of os PDF resultados output or em just written through the PDF platform. ou através da And you can see plataforma. the E traffic light vocês podem ver aqui covers que that really isso goes over cobre what is your risk justamente and what's the os probability riscos of that e output qual é a from probabilidade 3 months de from algum now. tipo de resultado, de 3 meses a partir de agora. We've also developed some frameworks to Nós go over devemos, how we're nós thinking of the desenvolvemos tool side também of things estruturas em and como really translating realizar, it into a service. So transformar going tudo through isso em questions ferramentas like e what are the serviços. Então, fazemos meteorological perguntas variables tipo: that are important quais to são as explain dengue risk, variáveis meteorológicas and que what is the podem probability of prever exceeding the algum risco? Qual a threshold, possibilidade de to taking alcançar it um to a determinado service in limiar? terms of how will Em termos stakeholders de quão maintain bem os involvement, stakeholders mantêm o who's seu going to do the envolvimento, né, M&E, os grupos de and what is the return interesse, on investment. qual é o ROI, o You retorno can check sobre o out investimento. this Vocês podem também publication, ver, aqui, por and you exemplo, can nessa send it publicação after so aqui, that em way que you nós have podemos access mandar to it. depois para que But vocês this is the possam framework that we've acessar, built mas to really essa é a help other estrutura que nós companies to montamos think para ajudar about outras how they equipes a can pensarem sobre como elas begin podem to implement different começar a climate implementar tools. diferentes And ferramentas it doesn't necessarily climáticas, have to be mas não so necessariamente tem specific que to ser dengue tão uma and coisa other específica vector-borne voltada para diseases. dengue, não é? It's designed Diferentes to be more doenças, né, broad to really think transmitidas about how we por can bring vetores, mas de uma tools to forma geral, services and como get them implemented in different fazer areas. se comunicar em diferentes ferramentas em diferentes So what áreas do we também. need to do for scaling O que é up que precisamos regional fazer para integration? ampliar a Well, escala do ponto de one of the vista big da things is that we have to integração build regional? trust Uma das and coisas national importantes é ownership que through precisamos country-driven construir model confiança em design nível and nacional demand-based em relação implementation. ao design dos The modelos, models are e os designed modelos with the implementados de acordo context com a of each demanda, of the eles devem countries ser involved. elaborados no And we contexto really de cada focus heavily país on those envolvido initial e meetings nos and focamos em tudo constant isso, ou seja, feedback from our partners em and feedback, não é? stakeholders Ou throughout the way retroalimentação dos to make nossos sure that it's parceiros not e just a grupos de cookie interesse cutter envolvidos e tal. E é scale-up design, importante that it is still ter thinking um about design what are the de needs and the ampliação que priorities of the pense em countries that are quais going to serão as use it. necessidades daquele país que vai utilizar aquele But at the modelo. same time, the platform Mas, ao was mesmo designed tempo, so a that it could plataforma foi integrate new elaborada countries para and integrar novos additional países também climate-sensitive diseases. e outras And doenças then the sensíveis regional à mudança sustainability climática. plan, thinking E no about this, plano regional de we are very sustentabilidade, vamos fortunate pensar that nele no our seguinte: nós partners at the temos Caribbean Public a Health felicidade de Agency que os are really nossos paving the parceiros na way and Agência really de Saúde focused on Pública do climate health Caribe adaptation. concentram-se em termos de So adaptação the em relação à regional saúde do ponto de bodies vista will be climático. in charge of maintaining the Não system, é, ou providing seja, IT quem é services and data responsável pela protection. manutenção do sistema, And then our oferecer partners at the proteção Caribbean de Institute for saúde e tudo Meteorology and mais. Então, e Hydrology também are helping with o the Instituto climate Caribenho de forecasts, which Meteorologia e really helps Hidrologia, to ele make this tem produzido a lot more previsões que tornam o easier for processo mais countries to not have to fácil para que spend os more países time and que não vão resources precisar gastar trying to tempo ou develop that recursos na tentativa de themselves desenvolver um and sistema integrating como esse, into porque the ele já models. tem lá, isso vai ser And integrado then nos modelos. continuous capacity E building. também So a we really want capacitação something that's contínua. Nós scalable, queremos uma coisa que seja sustainable, and escalável, que seja regionally sustentável owned. e regionalmente And then this is my conhecida last slide. e You que can seja see não é, there's a que esteja lot of no domínio da people região. involved in this Esse é work. o último slide, And the vemos muitas partners have pessoas envolvidas really nesse made such trabalho e an os effort, parceiros realmente têm and it's feito um been esforço something that enorme we e think tem is really sido algo que building nós our achamos que realmente resilient health está systems. criando sistemas de Thank you saúde resilientes do very ponto de vista much. climático. Muito obrigado. É isso.
Excelente, Avriel, você trouxe uma ênfase muito importante em termos de partir das ferramentas para os serviços e como isso é importante para a ampliação de escala. Talvez ouçamos outros desafios a respeito disso, mas agora eu passaria para Raquel Rachel. Você ouviu essa apresentação do introdutório, agora peço que você traga a sua apresentação. A palavra é sua, Rachel.
Obrigada. Será que eu vou compartilhar a minha tela? Conseguem ver o slide? Sim, sim. Pois não. Olha, eu tenho muito prazer, não é, de falar depois de Avriel, porque temos trabalhado durante alguns anos nesse sentido, né, em termos deste assunto na região do Caribe, e eu quero compartilhar alguns dos detalhes que estão por trás das ferramentas de modelagem que nós desenvolvemos como parte do processo de cocriação e também alguns dos desafios em torno da implementação dessas questões localmente. Para começar um pouco aqui do como nós pensamos em torno dessa estrutura ligada à sensibilidade climática às doenças infecciosas. Nós sabemos que o clima pode moldar a distribuição geográfica das doenças em termos da sua distribuição global, sua sazonalidade, suas variações intraanuais, mas com as mudanças climáticas temos visto uma mudança na sazonalidade e também na extensão do prazo dessa transmissão, de modo que isso está associado a altitudes maiores ou menores. Temos visto também uma mudança no tempo e duração dos surtos também em função de temperaturas cada vez mais quentes, trazendo padrões não previsíveis, mudanças em termos de precipitação pluviométrica e sua distribuição e coisas assim. Ou seja, olhando, considerando formas de incorporar informações climáticas em um sistema de apoio, ou sistemas de apoio à decisão para ajudar a saúde da saúde pública, para que elas possam usar essas informações para que estejam melhor preparadas. Essa informação vai desde observações, seja observações em nível do solo, em nível de satélite, podem ser também produtos, incluindo previsões climáticas de, por exemplo, períodos sazonais, subsazonais, ou a cada década, ou projeções de mudança climática em relação a. Alguém está falando em paralelo aqui, viu, com a oradora, perdão, tem alguém falando aí. Vamos desligar os microfones. Bom, eu vou falar sobre o nosso centro de computação. Nós estamos trabalhando em vários projetos internacionais, não é? Vários deles na Europa e várias diferentes agências também, para coletar informação junto às academias, os centros de pesquisa internacionais, centros humanitários, agências ambientais e ministérios da saúde, para que possamos trabalhar na integração das informações climáticas, trazendo isso para os sistemas de apoio à decisão para construir uma resiliência. E nós temos várias parcerias na região da América, do Caribe, também na Europa, como vocês estão vendo no mapa, né? Na África, partes da Ásia também. Essas ferramentas foram criadas para melhorar a preparação e resposta. Por exemplo, para as doenças que são transmitidas pelos mosquitos, temos adaptações guiadas ou guias para adaptação, para guiar ou trazer medidas de adaptação para avaliar as intervenções que serão implementadas, talvez através de vacina ou de a prevenção, por exemplo, da dengue, coisas assim. E não só guiar a distribuição dos recursos, também para aquelas áreas que sofreram as piores consequências da mudança climática. E o Grupo de Resiliência Global desenvolveu o chamado GHR Digital Public Goods, que é um documento, que não é, um guia de orientação de bens globais associados à questão da mudança climática. São ferramentas que permitem que se harmonize modelos de diferentes condições para que se possa adotar o sistema de alerta precoce, sobre os quais eu vou falar daqui a pouco. Há alguns anos, os membros de um grupo baseado na Escola de Londres de Medicina acabou publicando um capítulo muito grande em que nós aí detalhamos uma estrutura, um framework e diferentes componentes envolvidos no sistema de alerta precoce para doenças transmitidas pelos vetores, incluindo assuntos tipo engajamento, construção de parcerias, realização de estudos de viabilidade para tentar entender a evidência em torno daquele problema, a disponibilidade de dados, resultados disponíveis ou não, a fase de desenvolvimento de ferramentas que nós usamos para desenvolver várias ferramentas que pudessem ser replicáveis e questões de implementação. Grande parte desse trabalho depende de uma forte ou de fortes parcerias e de representatividade. Aqui são algumas imagens de diferentes viagens de campo que nós realizamos junto aos nossos parceiros em Barbados, juntamente com stakeholders a nível nacional, e tudo isso depende muito das parcerias, não é? E do envolvimento das agências nacionais, juntamente com outras organizações
e equipe interdisciplinar de pesquisadores para que se possa construir esses tipos de soluções. E ao longo dos anos, nós temos analisado diferentes inovações metodológicas na tentativa de capturar, não é, os impactos até atrasados em termos de momentos de extremos climáticos, na tentativa de criar um sistema de alerta precoce simples que pudesse operar dentro de uma estrutura baseada em observações. Então, desenvolvemos uma abordagem que, 3 meses antes de determinado mês-alvo, podemos ali, naqueles 3 meses antes, analisar as condições dos meses anteriores e dos meses atuais e combiná-las com uma previsão para o mês que vem para realizar com isso algum tipo de estimativa de risco que é pública, então compartilhada com as agências de saúde pública. Por exemplo, se nós quisermos criar uma previsão para o mês de junho, então 3 meses antes, se nós tivermos passado por condições muito secas ou estiver muito quente, e teremos uma previsão dizendo que as condições podem prever que aquele ali vai estar no período úmido de chuvas. Esses são indicadores que podem mostrar um alto risco de surto de dengue. E se as condições forem secas, frio e a previsão de que a coisa vai continuar seca, então isso nós vamos emitir um alerta de baixo risco de surto de dengue. Ou seja, tudo isso acrescenta muita inteligência ao sistema para calibrar a situação das previsões com base na situação atual. Temos trabalhado para trabalhar com as nossas experiências de co-aprendizagem e, como Avril mencionou, nós reunimos estruturas de implementação e o processo de criação conjunta, ou co-criação da dengue, do sistema de alerta precoce da dengue, foi importante para os relatórios de saúde. Juntamente com o trabalho de modelagem, engajamento, nós desenvolvemos também troca de conhecimento, atividades de troca de conhecimento, capacitação, produzindo materiais de treinamento em torno do uso da linguagem R e também utilizando informações e dados na região do Caribe. E esses tipos de atividade reúnem diferentes atores, né, incluindo os acadêmicos, epidemiologistas, pessoal da área de controle nacional, o pessoal dos programas de controle de dengue a nível nacional e os players, ou esses atores, precisam estar todos em torno da mesma mesa. E para construir esses modelos e sistemas de alerta precoce baseados em dados, precisamos ter centros de dados robustos para fazer isso. É necessário ter as informações adequadas para criar ou abordagens de modelagem baseadas em dados sólidos em diferentes fontes e formatos. Talvez tenhamos que usar dados, por exemplo, de estações meteorológicas, informações de clínicas, ou em termos de produtos climáticos, dados de viagem, coisas assim. Ou seja, tudo isso envolve uma abordagem de harmonização de dados que envolve a definição exatamente da questão que nós queremos respondida com base nesses dados. Realizamos auditorias de dados, organizamos acordos de compartilhamento de dados, isso pode levar meses, mas são coisas importantes para garantir a harmonia, a justiça desses dados. Precisamos de garantia de qualidade nos dados, em termos dos datasets também, para garantir que tudo esteja muito bem documentado, testado, divulgado e atualizado rotineiramente. Então, aqui como parte do projeto Harmonizado, financiado pelo fundo fiduciário Wellcome Trust, nós continuamos coletando novas fontes de dados, colocando sensores em determinadas áreas em que talvez ali careça de dados para que nós possamos melhor entender os processos locais relacionados à transmissão da doença. E aqui algumas imagens de uma campanha de campo que realizamos nos Andes colombianos, em que instalamos estações meteorológicas em determinados gradientes de altitude para entender claramente como os produtos, por exemplo, terra arada, essas diferentes condições ambientais podem influenciar o ambiente mais propício para a transmissão desse tipo de risco. Tendências também, hotspots desse tipo de coisa, em que você pode encontrar, por exemplo, determinados tipos de insetos ou determinados locais de leitura específicos. Aqui nos nossos hotspots, estão vendo aqui? No estado de Tolima, Cajamarca também está aqui embaixo. Nós temos aqui os símbolos em vermelho mostrando as redes de estações meteorológicas existentes. Em laranja vemos a área-alvo, em que instalamos essas 3 estações, e essa grade azul mostra a distribuição espacial dos produtos da Terra aerificada
em torno de 9 quilômetros quadrados. Nós temos dados aí interessantes que fazem, nós podemos fazer a previsão de doenças com meses de antecedência, o que é uma verdadeira revolução. E vamos ampliar essa resolução para 100 quilômetros quadrados. Nós vamos diminuir a ampliação dessas previsões para uma grade mais apropriada para aquela área. Então, como parte desses toolkits Harmonize de harmonização, nós temos ferramentas com diferentes módulos permitindo que os usuários possam harmonizar informações, por exemplo, climáticas, socioeconômicas, dados fundiários, tem alguns pacotes que também lhe permitem lidar com informações ligadas aos dados obtidos e tal. Vamos realizar o primeiro curso de treinamento no Brasil, com 25 participantes de toda a região da América Latina e Caribe, brevemente, para transformar os dados dos participantes em datasets para fins de análise que possam ser usados para que o nosso trabalho continue a avançar. E como parte do projeto Harmonize, o projeto de harmonização, e o projeto ID Extremes, construímos um pipeline no toolkits que permitem que nós possamos harmonizar dados de saúde, dados de clima, com a esquerda aí, né? E usar os nossos pacotes para explorar esses dados, modelar esses dados e criar previsões para o futuro. E esses toolkits estão sendo desenvolvidos em colaboração com diferentes instituições de saúde pública, organizações humanitárias, serviços meteorológicos, inclusive a equipe Intradengue no Brasil, não é a Médecins Sans Frontières, quer dizer, os Médicos Sem Fronteiras, serviços meteorológicos em Barbados e tal. Aqui são alguns exemplos de como o kit de ferramentas está sendo usado na prática. Aqui um exemplo de um sistema de alerta precoce que foi liberado para o Ministério de Saúde e Bem-Estar de Barbados, vários meses antes da Copa do Mundo de 2024, que foi realizada na região do Caribe em junho. A estrutura do modelo que foi criada emitiu um alto risco de um surto de dengue, dada a combinação das condições climáticas que nós observamos, que levou a tomar-se algum tipo de ação, não é? Nosso parceiro do Ministério da Saúde teve uma abordagem muito séria quanto a esse assunto. Quando eles têm esse tipo de alerta, eles geralmente iniciam algumas ações. E, dada a coleta maciça de dados, eles receberam outras informações adicionais, com medidas de controle adicionais que foram implementadas para que eles pudessem prevenir uma epidemia, para que ela fosse evitada. Temos usado toolkits também, esses kits de ferramentas, para o Infodengue, o desafio da Infodengue, que foi iniciado no ano passado para prever a evolução do período de 2025 da dengue. No ano passado, nós participamos junto a diferentes equipes de modelagem, no sentido de fazer diferentes tipos de previsões para os diferentes estados no Brasil. E aqui um exemplo à esquerda, Infodengue. Nós vemos ali essa linha pontilhada preta, ela mostra os casos observados de dengue no estado do Amazonas em 2024. Aqui é um conjunto de dados de validação e essa cor laranja mostra o modelo de resiliência global, os níveis de saúde, que foi muito boa. E neste ano houve uma concorrência maior com muitas outras equipes e os modelos principais foram esses dois de cima, que classificavam a precisão dos modelos nos diferentes estados. Isso é algo muito tranquilizador, não é, com relação à aplicação desse tipo de ferramenta em diferentes situações ou condições operacionais. Temos usado essas ferramentas em ambientes na plataforma chamada Endcast, que é um sistema de previsão para regiões endêmicas. Foi inicialmente desenvolvida por muitas instituições na região da América Latina e Caribe em reação aos mini-eventos de 2023, porque queríamos saber como esses eventos poderiam levar a surtos de dengue e malária, especialmente na costa ocidental da América do Sul e na Argentina, na região sul do Brasil também, na região norte da Argentina, né? Então, isso aqui são ferramentas de inovação e desenvolvimento na medida em que adotamos novos dados, incorporamos novas formas de visualizar e comunicar essas informações aos nossos parceiros. Então, gostaria de agradecer ao grupo de resiliência, aos nossos... E fico na expectativa das discussões. Obrigado. Fantástico, muito obrigado, Rachel.
por essa apresentação fantástica. Notei que vocês reconheceram a importância de ter dados disponíveis, mas também a formação de capacidade, treinamento e, obviamente, que vejo os participantes aqui que já identificaram esses desafios possíveis e, obviamente, utilizando essas ferramentas, essas orientações, e, obviamente, que vamos discutir um pouco mais tarde. Agora, eu gostaria de passar a Ana a sua apresentação. Por favor, Ana, adiante. Hola a todos. Bueno, muchas Olá, gracias por la olá a todas invitación. e todos. Muito Rachel, obrigado Gabriel, me quedé pelo anonadada de la convite. Ora, presentación de Rachel, los Averill, felicito, la verdad eu que son realmente estou importantísimas surpresa aí, são coisas digamos, super para la importantes. prevención en toda Parabéns América pelo trabalho, tudo y tão bueno, y como importante para aqui para difundir todas al as resto de los Américas e, países donde obviamente, para todavía no están usando este difundir tipo a de todos os plataformas o outros este tipo países de que estão utilizando herramientas. esse tipo de Voy a ya ferramentas compartir e mi plataformas. presentación. Eu vou gostaria de Yo hoy lo que les compartilhar aqui a minha traigo, apresentação ahí e o que eu estamos. trouxe hoje para vocês Ahí estamos. aqui Yo hoy lo que les traigo es un poco cómo nosotros é acá en la Ciudad justamente de Buenos como Aires, yo nós trabajo en la aqui Ciudad de Buenos Aires, na cidade de cómo estamos Buenos Aires, como llevando y nós cómo estamos estamos utilizando fazendo las esse herramientas y cómo nos trabalho, estamos utilizando essas adaptando ferramentas e como estamos adaptando tudo a isso nuestras à necesidades. nossa Y bueno, necessidade. también las Obviamente brechas que temos aí que algumas tenemos lacunas para hacer la adaptación. e para, obviamente que temos que fazer a nossa adaptação. Bien, acá lo que nosotros utilizamos O que nós generalmente son los utilizamos planes geralmente nacionales, são os el planos plan de nacionais de alerta temprana adaptação e de y alerta algunas guías, precoce hemos utilizado e algunas partes de algumas las guías del partes presidente del Sistema de dessas Salud y guias bueno, de el presidente de la Vulnerabilidad fortalecimento de sistemas de Adaptabilidad. saúde e também de Nosotros en avaliação. la Argentina tenemos Aqui el na Plan Argentina, Nacional de nós Adaptación temos y aí Mitigación del Cambio estándares Climático y también nacionais de tenemos estrategia adaptação para a nacional mudança en salud. climática e também No uma así, no estratégia tenemos una nacional estrategia na área de local dentro de saúde, la Ciudad de mas Buenos não Aires, temos uma eso todavía no estratégia se ha local llegado a dentro do armar. município de Buenos Aires, Por ainda otro não lado, también en fizemos la isso, Argentina tenemos mas sistemas de aqui, no alertas geral, na tempranas Argentina, temos realizados por el sistemas de Servicio alerta Meteorológico precoce Nacional, realizado pelo Serviço donde de se prevén las olas Meteorologia de calor, las argentino, inundaciones, que faz previsão das y ondas de se calor, activan a través de e isso tudo é ativado plataforma através da del nossa Sistema plataforma do Meteorológico Sistema Nacional. Meteorológico Nacional argentino. Nosotros hemos Nós utilizado el temos marco utilizado nossa operacional de estrutura Protección de Sistemas de operacional para a Salud construção de resilientes al clima, sistemas de saúde nos resiliente proporcionó ao clima, estructura como e para isso empezar a nos desarrollar proporciona ciertas uma estrutura para que os sistemas experiencias sejam piloto, por capazes, ejemplo, de através unidades de centinelas en experiências algunos hospitales piloto, públicos de la e Ciudad de Buenos alguns Aires. hospitais públicos da cidade de Buenos Y la Aires idea de são un poco es ir unidades integrando y sentinela articulando e, los 10 na verdade, componentes que eles propone este permitem a plan que articulação todavía estamos de en desarrollo. colocar esse plano na prática e También ainda utilizamos la estamos guía de em um vulnerabilidad y processo de adaptación. construção. Também Esta guía la utilizamos utilizamos también guia para realizar de un avaliação trabajo que da hicimos en el año vulnerabilidade e 2023, que adaptação à mudança yo les voy a climática. Isso é um presentar muy trabalho que cortitamente, começamos a realizar donde nosotros em pudimos 2023 e analizar nesse trabalho la nós podemos exposición analisar aí a de personas mayores exposição de la de ciudad pessoas frente a las mais olas de calor. velhas Hicimos un análisis quando de existem ondas de sensibilidad y calor. Fizemos uma después análise de vimos sensibilidade e qué depois vimos capacidades tienen quais estas eram as personas mayores capacidades que nós para tínhamos ser más como pessoas mais resilientes velhas a los para ser efectos de las olas de calor en resilientes la ciudad. aos efeitos das Bueno, y ondas de después calor tenemos otras na nossa herramientas cidade. que hemos utilizado, Temos como los ferramentas planes também que de acción utilizamos, en salud y calor. como, por exemplo, Acá yo traje el plan planos de ação de saúde e calor, que é o que está Heat Health presentado Action Plans. Aqui temos aí ese plano apresentado para justamente todas las para Américas y todas traje, as nosotros Américas hemos e usado, nosotros eu, dentro de la ciudad no nós, tenemos melhor un protocolo dizendo, todavía na nossa para cidade de calor Buenos Aires, extremo, nós no não está temos um desarrollado protocolo para y calor nosotros nos extremo. hemos Ainda guiado não y si temos isso bien desenvolvendo. las Então temperaturas son nós diferentes acá en utilizamos, Río de obviamente que as Janeiro, hemos temperaturas são tomado diferentes muchas aqui, por partes exemplo, para la mas de actuación del outros lugares, protocolo de mas Río de Janeiro. utilizamos esse protocolo Bueno, ¿y para, qué brechas como no encontramos? caso do exemplo que Cuando temos o nosotros tuvimos protocolo de que Rio de desarrollar Janeiro. nuestro trabajo y Então, o sobre todo en que esta nós experiencia que hicimos fizemos? con personas mayores Quisemos de olas de calor. desenvolver essa experiência com pessoas mais velhas, Nosotros encontramos com insuficiente, relação sobre a todo, insuficiente plano de integración adaptação intersectorial. à área de calor, Desde el ou Ministerio de a Salud momentos de calor. tuvimos O que Ministério da salir a Saúde buscar a diferentes actores dentro del gobierno de la começou ciudad a que procurar estuvieran diferentes atores trabajando en dentro cambio do município de climático y Buenos que Aires que quisieran estavam hacer el trabalhando nexo nessa con área de salud. mudança climática Eso e que al principio quisessem fue vincular o bastante trabalho engorroso à área de porque saúde. Obviamente que foi si muito bien difícil no nosotros tenemos começo, un porque plan de nós, acción apesar climática de termos esse 2050 plano para de la ciudad, ação climática todavía el sector para salud está muy 2050 na afuera de ese cidade de plan Buenos Aires, o setor de y saúde cada ainda vez que está nosotros muito intentábamos por fora abordar e todas as cómo vezes que nós los tentamos riesgos abordar climáticos como iban a afectar esses efeitos a climáticos la iriam salud afetar a de la población saúde y da específicamente la salud de las população, personas especificamente mayores dentro de la daqueles población de mais la ciudad, velhos no dentro da estaba população da como comunidade pensado de ni para Buenos las Aires, não inversiones estavam ni nem para los pensada a financiamientos. parte
parte de participação e nem a parte de financiamento. Nós temos, então, essa vontade política muito variável, muito inconstante. Obviamente que temos o trabalho a nível local, a nível regional e governamental da cidade de Buenos Aires, e a lição da mudança climática mudou do governo atual, do governo anterior para o governo atual. E isso não foi nada que nos favoreceu também. Temos uma barreira, a parte de financiamento. Nós somos uma equipe técnica dentro do Ministério da Saúde. Nós não somos uma equipe de pesquisa. Então, o acesso à parte de financiamento, obviamente que temos aí que fazer um financiamento de muito primórdios de financiamento. Então, nós temos aí uma série de dificuldades, principalmente para as equipes técnicas e ou até inclusive quando nós falamos com equipes de pessoas que trabalham na parte de prevenção e também na parte de ação comunitária, trabalham em hospital público, nós sabemos que poucas pessoas têm financiamento justamente pela complexidade do trabalho. E essa é, na verdade, uma outra lacuna muito interessante. Nós temos aí alguns dados que ainda não estão completos, e isso tampouco nos ajudou. Obviamente, o trabalho que desenvolvemos foi gerar dados a partir de zero. Também não contamos com integração. Ainda que tenhamos um sistema de meteorologia, mas nós não temos o sistema de detecção de alerta precoce com os dados de saúde para combinar o Serviço de Meteorologia Nacional com ondas de calor. Por exemplo, uma prevenção, quando tem determinado tipo de temperatura, vai ter um risco para determinado tipo de população. Isso aí não está conectado diretamente com ações preventivas, quando são lançados os alertas. Começou a ser feito isso depois do nosso trabalho. E aí começamos a dar início a algumas ações a partir do nosso trabalho. Então, essa brecha ou lacuna entre pesquisa e política, obviamente que a pesquisa costuma ser muito acadêmica. Todas as vezes que a gente quer aplicar o conhecimento ou levar toda a informação aos tomadores de decisão, bom, eu estou na equipe técnica, não sou a parte de gestão, nem a parte de política, não faço essa parte. Então, quando nós temos aí que levar a informação aos tomadores de decisão, esse é um trabalho complexo. Nós não temos força de trabalho preparada. A capacitação, treinamento, pelo menos a maioria das pessoas não tem consciência de toda a problemática que pode gerar e que está gerando a mudança climática sobre a saúde da população, principalmente a população mais velha. E temos também infraestrutura vulnerável. A gente não tem financiamento, não temos prioridade para o nosso sistema de saúde. E, analisando toda essa condição, nós vimos que era uma série de desafios que nós poderíamos tratar. Por exemplo, com relação a treinamento do pessoal. Obviamente, a gente começou a fazer treinamentos, nós temos um curso dentro do Ministério de Saúde sobre mudanças do clima e impactos sobre a saúde para ver os efeitos locais e o trabalho que pode ser feito localmente dentro do município de Buenos Aires. Uma das outras coisas que nós vimos que é justamente o idioma. Muitas das pessoas da área de saúde, ou aqueles que trabalham, nós que trabalhamos dentro fazemos o nosso trabalho, falam inglês. Muitas das pessoas dos hospitais, dos centros de saúde, não falam inglês. Ou seja, essa é uma barreira, é um desafio muito importante. Conseguir material que possa ser em espanhol, pelo menos para nós, assim, talvez em outros espaços, isso aconteça também com outras línguas. Isso é uma barreira de frear os projetos, por quê? Porque a bibliografia está em inglês, as ferramentas estão em inglês, não tem acesso. Então, eu agradeço muito aos colegas que estão participando desde Buenos Aires, que estão aqui, obviamente, e agradeço a possibilidade de contarmos com interpretação simultânea. Com relação ao desafio idiomas, culturas, normas locais, e eu também queria falar sobre as ferramentas que sejam acessíveis, que sejam fáceis de usar, e obviamente que muitas vezes o financiamento, que é muito importante, às vezes nunca chega. A gente poderia ter recursos, por exemplo, para fazer projetos, como havia mencionado Avro ou Rachel, e os indicadores, outro desafio que é importante, a partir de 2018, 2019, começamos a informatizar o nosso sistema de saúde, mas nós temos ainda
uma dificuldade de acesso a certos indicadores de saúde. E a ideia, como nós fizemos o nosso trabalho, é justamente tentar encontrar indicadores que sejam justamente assertivos, que não fossem tão assim perfeitos, claro, mas pelo menos que eles existam, para que nós possamos dar um acompanhamento à nossa realidade. E, obviamente, outra coisa, colaboração intersetorial, começando com grupos pequenos, para depois ir crescendo com todas essas iniciativas. Esse é o trabalho que nós fizemos. Pelo menos um pouquinho do que nós fizemos. Pelo menos para essa primeira avaliação sobre a nossa vulnerabilidade, em conjunto com o pessoal da antropologia urbana da cidade de Buenos Aires. Nós desenhamos esse mapa. Nesse mapa nós vimos quais são os áreas da cidade que apresentavam maior temperatura. Isso aqui, vocês estão vendo a cidade de Buenos Aires, o sul da cidade, que é a zona mais pobre, a parte sul da cidade, justamente aqui aparece em rosa, e vocês podem ver em rosa as zonas da cidade onde as ondas de calor têm alcançam mais de 35 graus, ou seja, mais de 95 graus Fahrenheit, mais de 95 graus Celsius. E fizemos essa desagregação de informação com relação à densidade de pessoas mais velhas. Onde aparece em preto, quanto mais escuro, é onde tem mais pessoas mais velhas. E nós, na cidade de Buenos Aires, infelizmente, essa interação com as ondas de calor nós temos. Com o calor, temos apagões, o que piora ainda mais a situação de calor. Então, obviamente, aqui em azul, tem essa discriminação, são justamente as áreas, geralmente, onde acontece apagão, falta de eletricidade no calor, na época de calor. E aí é justamente quando começamos a trabalhar, quando tínhamos mais calor, quando tínhamos mais pessoas mais velhas e onde havia apagão. É uma cidade de população mais velha, 25% da população tem mais de 65 anos de idade. Isso faz com que sejamos uma população, pelo menos para o nosso caso, para levar em conta e para desenvolver políticas preventivas, essa informação é importante. Fizemos então essa distinção para esse trabalho entre que são mais vulneráveis, vocês podem ver aqui em vermelho, na parte sul aqui temos os bairros vulneráveis e a cidade formal, que é o resto da cidade que não são tão vulneráveis. O que nós fizemos foi grupos focais, 684 pesquisas que refletissem de forma representativa toda a complexidade de todas as pessoas de terceira idade da cidade por setores da cidade, norte, centro, sul, e também por bairros. Fizemos um mapa de todos os atores estratégicos que poderiam colaborar para o nosso desenho de estratégia de prevenção e também conseguimos fazer uma mesa de trabalho intersetorial, como nós havíamos mencionado, que apesar de ser pequena, é um primeiro passo para continuar desenvolvendo essas estratégias também através desse trabalho que foi feito, do que era obtido a partir das pesquisas com as pessoas de terceira idade. Conseguimos fazer, com a ajuda de duas pessoas de terceira idade, que estavam ali com nosso trabalho, nossa mesa intersetorial, nós desenvolvemos 25 estratégias. Alguns para a cidade formal, outro para áreas mais vulneráveis, outras para toda a cidade. E essas estratégias estamos, então, considerando pontos dos hotspots que nós detectamos, com aquele mapa que eu mostrei, e aumentando, assim, a frequência de, por exemplo, caminhão com água para os bairros vulneráveis. Conseguir com os cuidadores de pessoas de terceira idade e estar aí combinando com eles, tentar obter todas as informações para melhorar as ferramentas e que eles pudessem trabalhar com as pessoas mais velhas. E também a rede dos encarregados, dos zeladores, e obviamente que temos aí edifícios mais altos e tem aqueles zeladores desses edifícios mais antigos que fazem a parte de limpeza. Então a gente conseguiu contactar com essas pessoas para que eles recebessem treinamento, porque muitos desses edifícios antigos de Buenos Aires têm pessoas mais velhas que nem descem para o térreo. Então, fizemos o treinamento não só desses zeladores, mas de pessoas da família, principalmente família de pessoas mais velhas daqueles bairros mais vulneráveis, para falar sobre as consultas e também treinar esses membros das famílias
entre ellos apoderar as esta pessoas mais problemática velhas y los como centros de promotores cuidados y los centros de ambientais, personas para mayores, difundir boas promover el uso de práticas, espacios promover o verdes, uso de bueno, espaços verdes, añadir los para climáticos y aumentar fortalecer essa las unidades centrales. zonas de Después lo otro verdes que e les traigo também también resiliência son climática distintos e também documentos. Si fortalecer bien a la ciudad parte de Buenos Aires no científica. tiene su propia guía de salud y cambio Buenos climático, Aires não hay dos tem uma provincias de la própria Argentina que sí guia ya las tienen, se de desarrollaron saúde e gracias mudança a climática. el Outras proyecto duas REI en su províncias, momento sim, que têm. en el Temos 2021 um y 2022. projeto Y bueno, desenvolvido em Museo 21 e Buenos Aires está 22 em outras duas eventualmente províncias. queriendo No caso de impulsar Buenos para Aires, llegar nós también a queremos tener su dar propia impulso guía para poder ter a nossa y própria su protocolo de guia acción e protocolo frente a de los ação impactos del cambio climático para para la salud de lidar la ciudad. com o impacto Bueno, do muchas clima gracias, sobre a es todo saúde e nossa cidade. Muito y obrigada, ya e essa é a minha dejo de mensagem. compartir. E agora eu vou deixar de compartilhar a minha imagem. Wonderful. Thank you so much, Anna. It was really Ana, helpful muitíssimo to learn obrigado. some of the Foi guidance fantástico that you have ver used todas as in guias que sort of vocês estão your utilizando efforts to address e climate todos os change and environmental esforços health, the various para tratar bits of guidance. a mudança So thank you climática so e a much for saúde. that. Muito obrigado por toda a sua Now I'll turn it over contribuição. Agora eu to Johanna gostaria de for passar her a Joana presentation. para a sua Yeah, please. apresentação. Joana, por gentileza, adiante. Great, thanks so much, Muito Peter. obrigada. Hi, everyone. Olá, Buenos olá a dias. todos, So buenos great to dias, be here bom dia, today. boa And such tarde. É great fantástico presentations. It's really estar exciting aqui to e get to são see the tools fantásticas as and innovations apresentações e é and how tão to bom also ver todas apply as it inovações, ferramentas in real e como life podemos justamente in the crescer context of em climate health. conhecimento nesse So I contexto come de here to mudança bring a climática. different Então agora eu angle. I'm venho here to já really com talk um outro about ângulo um pouco diferente. financing, Quero falar um pouco funding sobre a parte de innovation at this financiamento nexus e of inovação climate and health. no I think we nexus all know the do challenges clima e that da exist saúde. E right obviamente que now. temos uma I série de sit in an interesting desafios position of e both obviamente que being com on the essa funded posição side and de also estar being na on parte de grantees as well. So I financiamento know the e também na challenges parte de around wanting to develop doação, these ou tools and seja, é um innovations and desafio how desenvolver limited we todas essas are ferramentas e a nossa in this funding, limitação é tão grande, na especially in the verdade, current com landscape. relação a essa parte de And so I'm happy to share with financiamento you an exciting nesse program panorama that que we're vivemos. building at Agora, é um Greenstone programa que Canada estamos and we'll be launching construindo, very soon. lançando muito em Just very breve, com briefly, Nexa, Grand Challenges e Canada, for those of you na who aren't verdade, familiar with our Grand program, Challenges we Canada, para aqueles are que one of conhecem o the nosso programa, é world's um dos largest impact first investors. So we are an innovation principais platform investidores, that receives support investidores from the government of eh, Canada. So we do deploy mundo. Na verdade, é uma funds to plataforma support de inovação que innovation, apoia whether it's ideias scientific, ousadas so relacionadas technology, à business, melhor or social saúde, innovation, equidade, all resiliência around the world to em todo o safely mundo, improve the para lives proporcionar of apoio underserved communities. a partir do governo do Canadá We work e in about 110 countries trabalhamos around the com world. We have supported over mais de 1,600 mil unique eh, innovations. e And we're very proud 600 when we're inovações supporting locally led. This exclusivas means e that we're estamos muito supporting felizes de poder trabalhar com organizations mais de that are 100 based in países e Lomé, in apoiar as Quebec. organizações que temos We fund ajudado, que different são mais de stages of 110. innovation, Temos aí starting várias early stage etapas proof das of concept inovações, que é um ideas processo to contínuo. É transition to provar as scale. ideias, o Then in our conceito, new a strategy, transição para a launching just a couple months escalabilidade, ago, depois we a are really focusing on escalabilidade das scaling inovações up para a all nossa these incredible próxima geração, tools and com todas technologies essas that are being ferramentas developed. e tecnologias que têm sido Some desenvolvidas examples de today. toda forma. Eu gostaria de mencionar Grand Challenges somente Canada esses has a very exemplos. unique approach. So we Grand define Challenge what's Canada called tem grand uma challenges, abordagem muito where we identify diferente. significant Nós barriers identificamos that diferentes they are barreiras que overcome. são We believe we need justamente to algo que transformational success. devemos And this is an actual derrubar, mathematical concept, grand eliminar e challenges passar para a parte de transformação, concept. que And é we justamente launched esse competitions. conceito de So the Climate and desafio. E Health Summit will lançamos be competições, upcoming in concorrências, 2026. competições With you looking to de apply inovação for a partir funding de and really support innovators 2026 para encontrar throughout as melhores the ideias de US, tratar and todos hopefully esses grandes receive funds desafios que as they nós develop their temos innovations along vivido, the different para que phases. possamos, então, And financiar as I said, diferentes we have inovações, funded diferentes contextos. over Como eu 1,600, havia but of those mencionado, we have são mais de 15 120 that anos, are são now mais de working towards 320 scaling. So inovações really scaling up que estão these realmente ideas, and ampliando, we've amplificando, transitioned estamos $8 million. ampliando essas ideias, And we e invest in são social returns. We invest in 88 lives. That's milhões de some of the vidas things that we see. alcançadas e We are 7 not looking bilhões to, we are a em nonprofit, and so we are really eh, looking to save and reach as many valor lives social. E, as obviamente, possible. não lutamos por And so lucro, Grand nós Challenges queremos Canada salvar is really vidas. rising to the challenge. We Obviamente que really see the temos esse fact that the desafio climate que é crisis is a justamente health agora crisis, and com we really o understand clima that e a saúde. countries that have Entendemos realmente contributed que to os alleviate países this têm crisis are being eh, disproportionately impacted by contribuído, mas change. existe We also impacto recognize that desproporcional. strong Reconhecemos a international efforts força are needed more than ever, internacional, especially in ou current a dedicação individual internacional que tem sido contexts.
vista em esse contexto político. Temos essa oportunidade de utilizar essa inovação. Temos, então, a possibilidade de identificar as barreiras críticas para poder aumentar a nossa resiliência e justamente fazer a nossa proposta para que possamos cumprir com esse desafio. E é por isso que temos o nosso programa de inovação, Clima à Saúde, de mais de 50 milhões de dólares, e é aí que estamos lançando essa ideia, e é isso em 2026, e obviamente aqui seria para todos os países de baixa renda. Obviamente levamos em conta clima, saúde e, obviamente, com a participação da com 66% de apoio desde primórdios até a escalabilidade de inovações. E, obviamente, valoramos a todo o que foi ouvido hoje e, principalmente, com relação à orientação local. É justamente quando vemos que as soluções são justamente alguns dos desafios e acreditamos justamente na visão interna, básica, quais são as prioridades, o que importa em primeiro lugar, e queremos que obviamente que todos os países que têm que lidar com essa crise climática e como são impactados, são os melhores que nos vão dizer o que eles necessitam realmente em suas comunidades. Reconhecemos, então, como organização, que podemos partir a partir desse momento. Portanto, em janeiro de 2025, lançamos a nossa pesquisa sobre saúde e clima global, que é justamente uma iniciativa pioneira para identificar os aspectos mais urgentes, os desafios mais urgentes dos países de baixa renda. E são, obviamente, mais de 60 parceiros em todo o mundo e, obviamente, que contamos com vários que já, alguns apresentaram aqui já durante esse seminário. E são várias as respostas. Temos mais de 6.400 participantes de mais de 107 países, são participações desde aspectos de trabalhadores da parte humana, da parte de saúde e desses países de baixa renda, e estaremos lançando a partir dos resultados. Esses resultados não foram publicados, talvez venham a ser publicados no próximo mês e serão disponibilizados com acesso aberto para publicação. Então, nós queremos que muitas pessoas tenham acesso a isto aí, mostrando a divisão por país, né, daqueles que responderam. Então, de certa forma, isso nos mostra o detalhamento das respostas ali em todo o mundo. Primeiro, os países de média e baixa renda, as respostas foram divididas em nível de país. Por exemplo, houve resposta em nível ministerial, em nível distrital, em nível de saúde pública, da administração em nível de comunidade e tudo mais. Por exemplo, a comunidade de agentes de saúde também, os community health workers, né, também. 30% eram não é, agentes de saúde, na área clínica. Algumas das pessoas que responderam essa pesquisa, tivemos ONGs também, e Ministérios da Saúde, aí na segunda coluna, né, tá ali representadas. 44% dos que responderam trabalham ou atuam nas áreas rurais. E mais de metade dos que responderam, eles se veem como intimamente conectados com as suas comunidades, não é, em termos de comunidade. Ou seja, são insights muito importantes para as pessoas que estão na linha de frente do desafio da interseção entre saúde e clima, como vemos hoje. Duas perguntas das muitas que fizemos na pesquisa, na enquete, né, que vai ser publicada também. Uma foi tentar identificar quais as principais ameaças que nós temos em nível mundial nos últimos 2 anos. Quais foram as mudanças climáticas que vocês viram que tiveram o maior impacto na comunidade? Aqui são alguns exemplos que houve um calor incomum, mais enchentes que antes, mais doenças transportadas ou transmitidas por insetos, água insuficiente, não é? Ou seja, isso leva a diferentes respostas. Perguntamos também como é que eles veem esse problema climático e o impacto dele nos últimos 2 anos. Que problemas de saúde pioraram em relação ou em função da mudança climática? E as respostas foram... Bom, o objetivo foi como é que a situação de saúde piorou
o que piorou em termos de problemas da comunidade. Doenças, não é, que se espalham em função dos insetos, problemas de doenças crônicas, problemas de respiração ou alergias, problemas de saúde mental, não é, problemas de nutrição, desnutrição e coisas assim. Alguns resultados das Américas, ou alguns dos principais, foram os seguintes. A maior parte das pessoas expressou que houve um calor incomum, aquela primeira barra verde ali em cima, ou seja, houve um aumento muito grande no calor e nas ondas de calor também, e quando vimos a qualidade das respostas, as pessoas tinham muita preocupação de que o número de dias quentes foi muito maior, ou seja, isso aconteceu na região da América Latina e Caribe. Vimos mais enchentes e doenças transmitidas por insetos, ou doenças não é, transmitidas pelo vetor, e coisas assim, não é? E particularmente nas Américas, muita preocupação houve sobre a febre e a dengue, né? Doenças crônicas também foram uma preocupação importante nas Américas. A preocupação, por exemplo, por conta da poluição do ar, calor, tendo impacto nas pessoas, pessoas que já tinham condições pré-existentes. E muitas preocupações também, particularmente com relação a problemas respiratórios e alergias. Muitas pessoas disseram que houve uma explosão de casos de alergia, como exemplo, né? Algo que nós estamos vendo nas Américas. Então, nós estamos na expectativa de olhar para esses resultados e os resultados do mundo todo, claro, porque eu só estou mostrando para vocês os resultados regionais ligados às Américas, mas aqui tivemos outras contribuições. Tivemos um painel de especialistas, de grupos de todo o mundo, tivemos, não é? Procuramos analisar como outros financiadores estão olhando para a nossa base de dados para ver de que maneira nós vamos agregar valor através de inovação e nós estamos pensando em priorizar essas três áreas, não é? Doenças infecciosas sensíveis ao clima, sistemas de alimentação saudável e resiliência do ponto de vista do clima, ao clima, e a gestão das doenças crônicas responsivas ao clima também. Isso aí são as tendências nas Américas. E aqui, com relação às doenças transmitidas pelos vetores, né, mosquitos, esse foi a primeira rodada. Primeiro tentar responder às questões ligadas à dengue e à malária também, especialmente no continente americano. Em termos de sistemas resilientes do ponto de vista climático e de saúde saudável, também procuramos abordar essa questão e a gestão de doenças crônicas responsivas ao clima. Por exemplo, ver como a poluição do ar está afetando pessoas e condições pré-existentes naquelas pessoas e doenças crônicas. E aí é preciso dar apoio à resposta climática. Tudo isso se aplica não só às doenças infecciosas, mas nós buscamos apoiar todos os sistemas em termos de capacitação, porque as pessoas sentiam que estavam não preparadas ou despreparadas em termos de lidar com essas questões, especialmente no que diz respeito a questões crônicas que eram exacerbadas por esses problemas. Também será uma questão para o futuro. E nessas três áreas que mencionamos antes, nós vamos dar apoio também a dados da pesquisa de sistemas de alerta precoce, diferentes ferramentas ou toolkits que foram citados aqui. Os aspectos digitais serão coletados em todas as áreas para ver de que maneira nós podemos integrar os dados climáticos e outros temas transversais, como, por exemplo, gênero e outras coisas, verificando como mulheres e meninas estão impactadas de forma desproporcional à mudança climática, incluindo inovações. Precisamos trabalhar nessas áreas também. Enquanto aqui eu represento a Grand Challenges Canada, aqui represento também uma grande rede de parceiros que estão se reunindo para trabalhar nisso. Nós sabemos que precisamos reunir os nossos recursos para lançar programas de financiamento significativos e de maior porte do ponto de vista do financiamento. E vamos buscar fazer isso de forma que tudo seja orientado pela Grand Challenge Canada. Então, estamos trabalhando em diferentes estágios, mas em função do tempo não posso entrar em muitos detalhes aqui, em termos numéricos, mas aqui dizer que esse é um programa previsto para 5 anos, né, que são múltiplas fases previstas, né, desde o início até chegar àquelas pessoas que estão prontas já para ampliar ou escalar as suas soluções. Não é? E tudo será guiado pelos insights em nível local e tal. Nós estamos prevendo 50 milhões de dólares para financiamento nesse sentido. Então, esperamos lançar na licitação em 2026, até a primavera de 2026, e aprovar o primeiro investimento até o final do ano de 2026. Então, para mais informações, nós estaremos anunciando uma reunião brevemente. A Nexa vai lançar no início da primavera de 2026
solicitar as propostas que forem enviadas serão anunciadas e estamos na expectativa de ter muitas ideias de inovação, não é? Para isso, estamos na expectativa de trazer mais informações para vocês. Muito obrigado. Thank you so much, Joanna. It's really Obrigado, exciting Joana. and Foi really excited to have that very large survey muito with animador the ter results uma made pesquisa tão available grande com os for resultados decision terem sido makers. So I disponibilizados think that's para going to be os really tomadores de super helpful. decisão. Eu acho So que vai now ser I'm actually just tudo going to take a muito útil. few Agora, na minutes verdade, to eu vou, sort of provide durante an alguns overview of what minutos, trazer para vocês uma visão we've heard geral from participants in this daquilo que nós course ouvimos dos in terms of participantes deste curso the aqui survey results. em And termos dos before I resultados can da pesquisa. Só preciso encontrar aqui. Eu não sei onde é que está. Ah, bom, agora achei. Vou see if this compartilhar. okay. Espero que vocês And possam so ver one of bem. the questions was just Uma das asking how have perguntas foi a seguinte: participants used tools or methods or como o frameworks participante usou and similar métodos, to some of the presentations we've estruturas had ou today, coisas assim there através de was algumas apresentações que tivemos hoje? Nós things like vemos que WHO houve Building o Assessment uso, por exemplo, Guidelines, de the diretrizes de operational framework for avaliação da building climate OMS, resilient a low estrutura carbon health para a systems, but construção de other sistemas de baixo carbono e adaptation coisas assim, e toolkits as outras well, like a ferramentas de CARE toolkit adaptação, and a territorial não planning é, em nível de framework. planejamento And it's very territorial interesting to look e at coisas how assim. these Então, é muito were used interessante in ver terms of como essas identifying ferramentas foram health usadas em risks. termos de identificar os There's riscos maps of à saúde vulnerabilities através de to inform mapas de decision making, vulnerabilidades para planning adaptation informar measures, of a tomada course, de decisão, seeking planejar medidas de government adaptação e funding, também garantir and using a financiamento community-based e adaptation envolver-se em planning, adaptação ou planejamento de and looking at adaptação comunitária e também institutionalization of climate analisar a action institucionalização de within ações health climáticas systems. So dentro dos there's very sistemas de interesting ways saúde. some Ou of these seja, have been foram used. várias formas interessantes como essas ferramentas foram usadas. And so Então, we've also got some nós really também interesting input tivemos algumas on some of the contribuições difficulties interessantes people em have relação a algumas reported dificuldades que as pessoas using the tools. And so relataram we've no heard uso some of das these ferramentas. before, Ouvimos algumas data dessas gaps coisas and antes. technical Por exemplo, lacunas de limits, dados ou institutional limitações capacity and técnicas, resources capacidade against provide institucional e falta de funding or recursos. Nós smaller sabemos que teams, governance and há, coordination, há perhaps a problemas lack em of equipes muito coordination pequenas, between local and a national falta de levels, coordenação e local governança em nível adaptation and global tools. nacional e So nível local, just a bit ferramentas of a globais de context adaptação. mismatch with some of the Há tools uma in terms of not disparidade em enough termos de algumas localized ferramentas, em termos de guidances, não ter even orientação muito awareness and knowledge localizada ou gaps, lack específica. of climate and E há health também understanding, lacunas perhaps em needs termos to de use some of entendimento the e tools, conscientização and com even relação ao uso digital and dessas communications ferramentas gaps, e também tools lacunas do ponto de requiring vista internet or digital e de smartphone access comunicação. not reaching Porque muitas rural or vezes low a internet connectivity não alcança areas or lack áreas of rurais ou áreas user-friendly mais accessible remotas e a falta interfaces. So também de really interfaces não interesting and I think amistosas important do ponto de vista do challenges to usuário, mas using some of these são tools. desafios importantes quanto a não se usar And algumas so, dessas really ferramentas, a falta de importantly, internet people principalmente. Mas provided some é excellent importante que as input pessoas on trouxeram algumas what's contribuições needed here importantes em for relação ao some of que é these broad necessário areas. aqui So, in em terms of termos dessas áreas operational mais and amplas. Do practical ponto de vista guidance, de orientação step-by-step prática, operational guidelines to translate diretrizes recommendations into passo a local passo para implementation, traduzir train the as trainer informações em uma manuals, implementação practical local. Por exemplo, examples and case um studies, manual more of para those in some of the instrutores guidance ou pessoas tools, que vão treinar os outros, simplified data substrates and oferecer, por processing exemplo, tools. dados In terms of data, simplificados. technology, Em and termos de decision support, dados, tecnologia e accessible suporte de decisão, technical é packages, importante ter pacotes guidelines for técnicos integrating de fragmented or orientação para a incomplete integração data so that people can de dados really incompletos understand para que how as to do pessoas that possam, de fato, best. entender como fazer isso da In melhor terms of forma local possível. context and E em cultural termos de relevance, contexto global, em termos de templates for relevância community cultural, communication adapted ter to local templates ou languages, modelos norms, and de mobility patterns. comunicação com relação aos Governance padrões de guidelines defining comunicação. clear Também roles between health, a definição environment, de and local orientação de government sectors, and funções an claras em equity-focused termos do framework papel is dos also diferentes something setores de that's saúde. needed. E a equidade é uma coisa Governance necessária and também. intersectoral A coordination, governança, the need for model coordenação agreements, intersetorial, a ordinances, and necessidade de intersectoral action acordos, plans, modelo, planos de operational ação, guidelines for even resource orientações mobilization, operacionais, especially in mobilização de vulnerable recursos areas. também, So especialmente em some really territórios mais interesting vulneráveis. examples E about aí what's são needed there. interessantes exemplos do que é On the necessário nesse community sentido. engagement capacity Em termos de building, capacidade da guidance for construção, da effective community capacitação participation institucional, ter uma addressing participação multicultural efetiva geographic em termos diversity, de diferentes even local diversidades fundraising and culturais e crowdfunding geográficas, tools inclusive can o really help with levantamento de building recursos some of that financeiros, não é? capacity. And A then there's some arrecadação de really recursos interesting financeiros ideas e around formas de fazer finance isso. and Há várias implementation planning informações interessantes and sobre monitoring and planejamento, evaluation implementação, and learning finanças, with respect to some of the planejamento, tools available. So, avaliação, em termos for de algumas das example, ferramentas more information on oferecidas. Por tracking exemplo, mais adaptation informações effectiveness sobre o or acompanhamento da eficácia adaptive das medidas learning de adaptação mechanisms to ou adjust mecanismos de strategies based aprendizagem on the em results. relação à So I think it adaptação was some com really base nos excellent resultados. Ou input seja, from são course contribuições participants on interessantes dos their participantes experiences deste in using curso these aqui tools quanto and às suas really what's experiências no needed uso in the dessas future ferramentas. that E people o can que é use necessário para o futuro é
que as pessoas possam usar esses elementos para o desenvolvimento de outras ferramentas. E com isso eu passo para
A próxima oradora, Cláudia Sternberg é cientista da área biomédica com doutoramento em bioinformática pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, no Brasil, e ela é candidata a doutoramento no mesmo programa. Ela atualmente tem um mestrado. Ela conduz uma pesquisa em modelagem preditiva de arboviroses, usando séries temporais e variáveis climáticas, e tem experiência em projetos de arboviroses, doenças negligenciadas. Trabalha em materiais educacionais e treinamento na área de saúde e biotecnologia, integrando tecnologias da computação com análise de dados de saúde pública e adaptação de medidas de saúde à mudança climática. Eu paro de compartilhar minha tela e convido você, Cláudia, que faça a sua apresentação. Obrigado, Cláudia, por trazer o seu conhecimento, toda a sua experiência para nós. Obrigada, Peter. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, mostrando para vocês um pouco do meu projeto de mestrado e a aplicação dele. Só um minuto para eu poder compartilhar aqui a minha apresentação. Ela está aparecendo para vocês? A senhora precisa clicar em apresentação de slides. Não está no modo de tela cheia ainda aqui. Ali em cima. Só um momento. Foi agora, né? Sim, sim. Obrigada, Peter. Bom, o meu projeto, vou falar rapidinho por causa do tempo, mas ele é uma modelagem preditiva para dengue, para os casos de dengue. Esse projeto ele foi aplicado aqui em Londrina, uma cidade no norte do Paraná, no Brasil, e ele tem um intuito, principalmente, de trazer a aplicação, né, a ciência aplicada. Então, não deixar só lá na universidade, mas a pesquisa fazer um bem maior, então trazer algo para todos, dessa maneira. Então, eu terminei o mestrado e o projeto conseguiu esse ano ser aplicado dentro da Secretaria de Saúde aqui do município de Londrina, no intuito de trabalhar dentro da vigilância epidemiológica. Então, o surto, ele existe? Sim, mas como pode ser feito algo para que, quando esse surto chegar, você tenha recursos para trabalhar? Então, o que eu posso fazer, né, de modo a já prevenir ou prever algo futuro que vai acontecer, principalmente quando a gente está falando de uma doença que está relacionada à sazonalidade. Então, além de ser aplicada esse modelo para a dengue, nós podemos aplicá-lo também para outros tipos de arboviroses. Toda a minha pesquisa, todo o meu código, né, que eu escrevi por detrás da interface, ele foi utilizado no software R, então um software totalmente gratuito, qualquer um pode, né, utilizá-lo. E a parte final, que é a interface do usuário, ela também foi feita no Shine, que é totalmente gratuito. E eu criei uma interface que ela fosse muito fácil para o usuário, para que ele conseguisse utilizar qualquer profissional da saúde, mesmo sem ter o conhecimento da bioinformática por trás. Então, de modo que eu, como um gestor, ou eu, como um epidemiologista da área, eu consiga imputar o meu banco de dados nesse software, e ele consiga rodar e me trazer, então, tudo que eu preciso, todos os dados necessários para esse modelo de predição. Aqui só um panorama geral da minha pesquisa, então eu fiz a obtenção dos dados, né, para fazer essa modelagem e estatística de predição, eu precisei fazer, então, criar o meu banco de dados, porque não existe um banco de dados completo. Então, eu peguei informações do Infodengue e peguei informações do IMET, que é o Instituto Meteorológico, a fim de criar esse banco de dados com número de casos baseados na semana epidemiológica, assim como covariáveis, para rodar o modelo SARIMAX, que é o modelo de predição. Então, eu peguei temperatura e umidade mínima, média e máxima, assim como a precipitação. Então, todas essas variações climáticas, elas estão interferindo demais no número de casos. Então, o número de casos, ele está crescente a cada ano. E isso tudo se deve a essas alterações.
Então, depois de fazer todo esse compilado, eu fiz um pré-processamento desses dados, fiz análises de descrição deles, que eu não vou aqui me aprofundar, né, por causa do tempo, e depois eu fiz a modelagem estatística. Então, tanto utilizando o SARIMA, que ele vai analisar caso a caso, como o SARIMAX, onde eu consigo utilizar casos versus covariável exógena. Então, é umidade mínima, é umidade máxima, é temperatura. Então, eu consigo fazer esse acompanhamento e é me gerado gráficos que eu consigo, então, fazer uma observação. Então, o que está, qual é a covariável que faz com que tenha-se um maior número de casos naquela determinada época. Então, choveu muito, aumentou muito a umidade, aumenta o número de casos, é a temperatura, então, tudo isso. E depois, então, eu fiz, né, para que ficasse visual tudo isso, porque os dois modelos, eles tiveram um resultado muito bom, depois eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Mas aí eu pensei, o que adianta um monte de código se a pessoa não entende isso? Então, nada do que melhor do que criar uma interface para o usuário, que eu vou mostrar aqui também, para que ele possa, com o seu banco de dados, fazer, então, o upload lá e ter toda essa amostragem para ele, todo esse panorama. Então, aqui foram os resultados que eu obtive com as duas modelagens. Então, aqui no primeiro, eu tenho o modelo SARIMA. Em todos os gráficos, a linha preta, ela corresponde aos números de casos mesmo da doença. Então, os casos confirmados de dengue. E em vermelho, tanto contínuo quanto pontilhados, nós temos, então, a modelagem. Então, o melhor modelo aqui dos dois ainda foi o SARIMAX, porque vocês podem observar que o pontilhado, a linha vermelha, ela segue certinho, então bem sobreposta à linha oficial do número de casos da doença. E aqui o produto, então, dessa aplicação web. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho a primeira página, que é a inclusão de dados. Então, eu incluo o meu banco de dados, navego ali e é me dado, então, todo esse panorama. Então, eu tenho aqui, ó, ano, semana, casos, umidade. Então, todas as covariáveis que eu coloquei estão ali em todas as colunas. Depois, eu tenho um resumo descritivo de toda a informação gerada por esse banco de dados. E depois eu consigo também fazer análises, que foram essas análises que eu fiz. Então, eu consigo ver a função de autocorrelação, a função de autocorrelação parcial dos dados, tudo gerado em gráfico. E consigo também fazer o que eu falei para vocês, que é a autocorrelação cruzada. Então, aqui, ó, no canto esquerdo da tela, o que eu tenho? Eu tenho a variável dependente. Então, eu vou pegar o número de casos versus a covariável exógena que eu quero de interesse para verificar. Então, eu posso verificar qual a umidade, mínima, média, máxima, temperatura e assim por diante. E no final, eu posso fazer a parametrização do modelo também. Então, colocando aqui todos os parâmetros que eles são ajustáveis e rodar o SARIMAX, que é o parâmetro, então, que é o modelo de predição que eu utilizei, de previsão dos casos. Então, esses dois modelos, na verdade, eles funcionam como se fosse aquela parte meteorológica da previsão do tempo. Então, os dados anteriores, eles me fornecem uma perspectiva futura do que pode acontecer. E aqui eu tenho, então, tanto o dado de tabela quanto na forma de gráfico. Então, aqui, ó, o gráfico, ele mostra certinho também, e embaixo a forma de tabela. E ele me fornece informações semanais. Então, na semana seguinte, por exemplo, na semana 1 de 2026, quantos números de casos de dengue pode ser que aconteça? Lógico, é sempre um modelo de predição, né? Então, eu predizo algo baseado no histórico. Pode ser que fique um pouco acima, um pouco abaixo, mas é muito pouco a diferença que a gente nota baseado em todos os estudos que foram feitos. Aqui eu trouxe a interface, caso vocês queiram conhecer. Então, tanto via QR Code quanto aqui pelo link, vocês podem acessar. Fico à disposição também, caso tenham dúvidas, caso queiram utilizar
Também, como eu fiz o código, eu posso também mudar alguma coisa especificamente, deixar de algum modo específico a critério. E também o GitHub da pesquisa, caso alguém queira ver o código, queira ver alguma informação. Aqui também deixei meu e-mail e meu telefone. Então, assim, agradeço muito a oportunidade, falei rapidinho, né, para não ocupar muito tempo de vocês e para não atrapalhar, mas é um pouco do que eu fiz e a aplicação do que eu fiz, no intuito, então, de ajudar, né? Uma só pessoa não consegue mudar o mundo, mas se todo mundo se unir, a gente consegue ir longe e salvar o nosso planeta. Muito obrigada. Wonderful. Thank you so much, Muitíssimo Claudia. obrigado, Cláudia. Eu adorei essa ênfase que você deu sobre essa interface que os usuários possam justamente utilizar e ter certeza de que essas ferramentas são aplicáveis por uma série de diferentes pessoas, e é tão importante. Eu curti muito sua apresentação. Obrigado, Cláudia. Agora, talvez é quase impossível a tarefa que eu tenho, que todos os palestrantes que abram a sua câmera, obviamente com relação aos desafios que nós vimos aqui durante as apresentações e os resultados das pesquisas, utilizando ferramentas e guias e, de repente, a essa escalabilidade, talvez, qual seria o principal desafio? Será que vocês podem me dizer, durante todo o teu trabalho, sua experiência, de repente você tem, obviamente que não tem a solução para todos, mas de repente vocês já identificaram aí um desafio muito grande. Então, vou começar primeiro com a Avril. Avril, será que você pode compartilhar um pouco da sua experiência com relação ao que eu acabo de dizer? Será que você pode repetir mais uma vez? A minha internet está meio picada e eu não entendi direito o que você falou. Olha, um desafio chave. A gente ouviu aqui vários comentários sobre os desafios que nós temos todos aí com esse trabalho, com essas ferramentas, mas será que tem alguma coisa que chamou a tua atenção através da tua experiência? De repente, uma coisa que você realmente acha que deveria ser tratada assim de primeira, quando a gente está pensando em ampliar o nosso trabalho? Olha, eu diria que uma das principais coisas seria a disposição política e o mandato político. Se tivéssemos aí altos escalões que realmente comprassem a nossa história, comprassem a nossa bronca, que pudessem aí dar mais força à nossa interface, eu acho que essa é uma das partes principais. E olha, baseada na nossa experiência para países que têm aquele mandato político, que têm aquela disposição e dedicação política, é tão diferente daqueles países que não contam com isso. E no final das contas, a gente pode ter tempo aí dedicado àqueles espaços cruciais, aqueles problemas cruciais, e isso é tão importante. E, obviamente, que a coisa ficaria bem diferente se contássemos com essa disposição política. Rachel, será que você pode compartilhar também um pouco sobre o que você acha que é importante? Bom, a gente volta para Rachel. Eu volto daqui a pouco, me desculpe aqui. Desculpa, é que eu tenho meu filho aqui, então tive um probleminha aqui doméstico. Ana, será que você teve aí algum desafio principal que você gostaria de compartilhar? Olha, eu acho que é muito importante, mais além do que a Avril falou que é fundamental, claro, essa parte do apoio de político e de ter aí o governo envolvido, obviamente, para tudo que a gente tem que mudar, fazer e mudar, fazer com que os grupos acadêmicos é fundamental, que eles participem, né? Muitas vezes as coisas ficam lá só a parte da pesquisa e eles não vêm para a terra e para fazer com que a coisa aconteça. Então, estar próximo à academia, à parte científica, é importante para que isso tudo seja impregnado nos territórios, para que nós possamos, quando eu falo território, não só me refiro à parte comunitária, eu estou falando ao território onde o pessoal vai trabalhar, os centros de saúde comunitários, lá, o lugar físico, o pessoal que recebe atendimento, ali também é território, porque obviamente que eles são pessoal do centro de atendimento de saúde são multiplicadores. Agora sim, obrigado. Sim, muito obrigado, seu ponto de vista. E agora passemos a Joana.
Olha, fantástico o que vocês disseram, e obviamente que além desses dois comentários, eu vou dizer o seguinte: eu acho que é importante, obviamente que um aspecto mais aí colaboração regional. Tem um trabalho fantástico de inovação, ideias, ferramentas que estão desenvolvidas em diferentes partes do mundo. E às vezes é chato ver duplicação, obviamente que a gente sabe que isso acontece. Ah, esse pessoal poderia estar conectado com essa pessoa, então como é que a gente vai fazer para se conectar? E adoro ver os inovadores, os pesquisadores, os países compartilhando ideias em todo mundo e vendo que essas redes estão surgindo, compartilhando informações e, obviamente, levantando a cabeça contra esse desafio climático. Isso em toda a região, em todo o mundo, e eu gostaria de ver isso cada vez mais, à medida que nós escalemos com essas ideias. Muito obrigado, então, Joana. Eu sei que vai haver mais atividades relacionadas a isso. Cláudia, será que você tem algum pensamento em algum tipo de desafio, talvez com o seu projeto, alguma coisa que aconteceu, que você pudesse compartilhar? A maior dificuldade que eu tive é na obtenção dos dados mesmo, porque, por exemplo, os dados que eu peguei são dados públicos, estão disponíveis. Mas, por exemplo, o sorotipo, que seria uma covariável que eu poderia implementar, mas eu não tenho. E para eu conseguir esses dados é muito difícil. Agora que a Secretaria de Saúde me deu, né, ali comprou a minha ideia para aplicar. Mas é uma luta, você luta, 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 às vezes, sabe, tenta, tenta, tenta e não consegue toda essa aplicação, porque você quer os dados, você quer fazer algo, mas é difícil conseguir e implementar também o que você está propondo, né? Naquele ponto de vista das pessoas. Acho que isso foi a maior dificuldade que eu tive. Great, thank you. And I Fantástico. see Muito Rachel obrigado. Eu vi just que tried to Rachel call também on, tinha uma particularly with the coisa para work that you're falar doing sobre o and your trabalho que você está collaboration, fazendo and e as some colaborações challenges e, obviamente, comes to mind. aspectos muito importantes. O que é que te Yeah, vem I à mente? completely agree with Olha, eu Claudia. estou de Accessing acordo com the data in order Cláudia. to build these models and then Obviamente que construir esses also being modelos able e to acesso a update that dados, data você in tem que real também time, because que sometimes you estar can sempre access atualizando data os to dados, formulate e a isso, model, obviamente que but tem when que it comes to formular os dados, e mais implementation, quando a gente fala unless de you have that real implementação, time ao menos incoming stream of se nós não data, then tivermos aí due to aquela various alimentação de time dados e a parte de forecasting and vigilância pipelines to e a process parte de that, previsão do then tempo, the todo esse tipo de dado implementation que é isn't constante, a possible. implementação So I think acaba that sendo kind of impossível. Eu acho que live esse stream tipo de flow eh, of data is very aspecto important. de ter aí dados Of course, constantes e Joanna permanentemente pointed out alimentados that the é super funding is a real importante. challenge Joana, in being able também to com string relação together aos different financiamentos, spots, and it's very difficult to have tentar encontrar continuity and todos os stability of the detalhes e a workload of the estabilidade e a teams to continuidade do both track the trabalho e funding a cycles and força que nós guarantee temos que dedicar, e someone to tudo isso scratch são around muitos to desafios, e a start gente tem que funding ficar aí becomes cavocando, não é, para and encontrar yeah, I financiamento, mean, isso a we've todo been very instante. lucky in E, our obviamente, partnerships que that we've nós had temos real tido aí muita buy-in sorte na from nossa parceria, the sort of e high-level óbvio partners, que which gives tem that data vários to other parceiros de alto nível que actors justamente so em that cima we tem can take part, fortes so e that can be great, ativistas, but that doesn't e happen isso tem everywhere. sido fantástico, So mas I think obviamente que não é unless o you have caso de that todos buy-in os exemplos, from the ao menos que high-level nós estejamos trabalhando aí policymakers, com then it's very difficult to trabalhador, be ou able to elaboradores de políticas de implement alto something nível. that É can tão be difícil, não easily é? scaled. Ter coisas aí implementadas, escaláveis e Wonderful. Well, ampliadas, não é Claudia, we have verdade? just a few more minutes, Sim, tá and fantástico. Agora eu acho que tem maybe alguns poucos I'll ask minutos, então eu vou if people are perguntar. aware of new Aqueles que guidance that either you're conhecem algum developing tipo de novas or that guias others are ou developing novos that people should know about, or diretrizes maybe that you que think têm sido need to be desenvolvidas, de developed repente vocês to meet some of possam these dizer o que challenges. So tipo de I'll orientação just deva ser desenvolvida I'll para just open it up if people are aware of these kinds of things. I know that superar esses the desafios. Será que WHO's vocês têm developing some algum conhecimento? Eu sei multi-place que a field OMS guidance, I tem believe, for conducting desenvolvido aí trials. uma So série de it's really orientações para exciting. o But aspecto de do others procurement, de have aquisição, na thoughts parte on de meio guidance that's ambiente. either Obviamente needed que or tem that they outros know is being tipos de developed that people should know about? orientações ou diretrizes que têm sido desenvolvidas. Vocês têm conhecimento de alguma outra?
Not so much Não, não em termos de diretrizes, de repente é um futuro, uma necessidade futura com relação aos desafios, né, identificar as diretrizes, mas eu acho que estamos quase no final aqui da nossa conferência, então com o qual eu acho que a gente pode incluir isso até no chat, seria fantástico se outros pudessem participar e de repente que conheçam aí alguns tipos de diretrizes que sejam necessárias. Bem, eu acho que nós terminamos o nosso webinário e gostaria de agradecer aí por excelentes apresentações e por seu tempo, por sua ideia, por compartilhar todos o trabalho e também agradecer a atenção dos participantes que estiveram presentes e espero que vocês possam participar na próxima sessão, que vai ser a última do nosso curso, e teremos uma sessão sobre parcerias para a nossa ampliação do nosso trabalho e também vamos falar como as autoridades da saúde e os elaboradores de decisão vão aumentar a resiliência ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando por menor pegada de carbono. Eu acho que vai ser muito interessante essa sessão, como podemos ampliar ambas atividades. Eu acho que vocês devem agora ter um bom descanso. Muito obrigado por sua participação, por seu tempo, e eu acho que foi uma sessão fantástica, super interessante. Espero que tenham uma ótima tarde. Muito obrigado.